64. Quando você vai procurando aí, queria que você pudesse pensar qual é a expectativa que você tem quando você se prepara, né, sai de casa para vir para o culto, para vir para a igreja, para vir para o templo. Qual a expectativa que você tem quando você, né, decide abrir a Bíblia na sua casa para ler a palavra? Né? O que você busca, o que você espera, né, quando você se propõe a se arrumar, tomar um banho, se arrumar, botar uma roupa legal e vir para a igreja? O que você se propõe quando você separa um tempo da sua agenda para poder estar diante de Deus, estar na presença de Deus, na sua santa palavra? É sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, à luz daquilo que o salmista, né, nos fala. Mestre de canto, segunda melodia, os lagares, né, Salmo dos filhos de Corá, saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da glória, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a partir da experiência do salmista, a ajustarmos, ó Deus, as nossas expectativas, Senhor, quando desejamos buscar a casa do Senhor, a Tua presença, o lugar santo, ó Deus, da adoração ao Senhor, seja aqui no templo, mas seja em qualquer outro lugar, no quarto escondido da nossa casa, no monte, na condução, onde quer que nós possamos estar, Senhor. Que a nossa expectativa seja sempre de ter um encontro com o Senhor e de Te adorar. Ajuda-nos, ó Deus, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. O salmista, ele começa esse salmo, essa canção, né? Porque os salmos são músicas, são
expressões cantadas de louvor e de adoração a Deus, ele começa o seu hino, a sua adoração, dizendo ao Senhor: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A Bíblia NVI vai dizer como é agradável o lugar da tua habitação. É o espaço sagrado, é o lugar de encontro com Deus. A gente não pode esquecer que nessa época o culto era o culto que era prestado unicamente no templo. As pessoas que não residiam em Jerusalém, que não moravam em Jerusalém, elas tinham que peregrinar, elas tinham que caminhar, elas tinham que sair das suas casas e percorrer um longo trajeto até o templo que ficava em Jerusalém, porque ali era o lugar aonde eles iam para adorar, porque ali era o lugar que eles entendiam, criam, segundo a palavra dos seus dias, que era o lugar da presença de Deus, o lugar da habitação de Deus. Nós sabemos que com a morte de Jesus, esse tipo de adoração no templo, esse tipo de adoração através do sacrifício de animais, isso aí foi revogado, foi extinto completamente pelo único sacrifício verdadeiro e que satisfaz a todas as exigências de Deus, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário. Mas naqueles dias o salmista precisava peregrinar, ele precisava ir até o lugar da presença de Deus, os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, o povo de Deus precisava sair e ir até o lugar aonde eles adoravam, aonde eles prestavam culto. Hoje nós podemos, e devemos vir aqui ao templo para prestar o nosso culto comunitário a Deus, quando nós nos unimos num único propósito de adorar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. Mas nós podemos fazer isso hoje também na nossa casa, no trabalho, na condução, na sala junto com a família, no monte individualmente, em qualquer lugar. Podemos sentar embaixo de uma sombra de uma árvore e ali pegar a nossa Bíblia e lermos a palavra de Deus, orarmos ao Senhor, expressarmos para Ele a nossa adoração, reconhecendo que não há um lugar melhor para nós estarmos do que na presença do Senhor. Essa deve ser a nossa maior expectativa, estarmos continuamente na presença do Senhor, o nosso Deus. Nós estamos em campanha de missões estaduais, nós estamos refletindo no tema Jesus vem, por isso eu vou. Nós estamos refletindo à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que nos diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E nós, com isso, estamos dizendo para o Senhor que nós queremos participar dessa obra, para que Ele possa voltar e para que nós possamos estar com Ele continuamente na eternidade, na Sua presença. Estar na igreja, fazer parte do rol de membros de uma igreja, dizer que é crente, mas não sentir prazer em estar na presença do Senhor, e mais, dizer que deseja estar com Ele na eternidade,
agonia, né? Para usar uma palavra bem light. Por quê? Como que eu vou querer passar a eternidade na presença do Senhor? Ou seja, a eternidade, né, um tempo que não tem fim. Se eu não sinto prazer em estar na presença do Senhor aqui e agora, soa como uma mentira a gente dizer que quer o Senhor se a gente não gasta tempo na comunhão, na adoração com Ele. E o salmista diz: Senhor, como é agradável o lugar da tua habitação, como é agradável o lugar da tua presença, como é agradável estar junto do Senhor. Este era o maior prazer da vida, né, do salmista. Ele vai dizer: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ou seja, ele diz que tinha um desejo profundo de estar ali no lugar da adoração, no lugar da presença de Deus, né? O culto deve ser um privilégio almejado, né? A maior exultação do crente, senão ele estará longe do espírito desse salmo, é o que diz o seu chat. Se a gente não tem essa expectativa, esse salmo não diz nada para nós. Nós somos convocados pelo Senhor a alinharmos a nossa expectativa, a expectativa dele, porque ele deseja ardentemente estar conosco todos os dias. Ele deseja ardentemente ter comunhão comigo e com você. E nós precisamos desejar ardentemente também, né? A minha alma suspira e desfalece, né, pelo lugar da adoração, né, para entrar na presença de Deus, na adoração sincera, né? É o lugar da oração, é o lugar aonde a nossa adoração deve ser oferecida ao Senhor. É o lugar aonde nós ofertamos e sacrificamos a nossa vida na presença dEle. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso culto racional deve ser o quê? Que nós nos entreguemos a Deus em sacrifício o quê? Vivo. E agradável. Santo e agradável, sacrifício vivo. Ou seja, a nossa vida inteira deve ser uma vida de adoração. E ele vai dizer: esse é o culto racional de vocês, esse é o culto espiritual de vocês, esse é o verdadeiro culto, uma vida inteira depositada no altar do Senhor. Uma vida inteira dedicada ao Senhor para adorá-lo. Ele diz que o coração e a carne dele exultam, né? Se alegram, desejam o Deus vivo. Quantas pessoas fazem peregrinação, quantas pessoas agora estão reunidas em lugares adorando deuses mortos, deuses que têm olhos, mas não vê,
tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não podem tocar. E nós temos o privilégio santo de adorar o Deus vivo, Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você, que diz a Bíblia que criou a mim e a você para o louvor e adoração da sua glória. Então devemos desejar entrar na presença de Deus com uma adoração sincera. O versículo 3, eu acho linda a declaração da visão do salmista. O salmista parece que, ele é um coraíta. O coraíta a gente vai ver aqui já que ele tinha a responsabilidade de ser o porteiro do templo, ficava na porta do templo. E por isso que ele diz, que o templo, o lugar da presença de Deus, é um lugar amável, é um lugar adorável. Ele vivia essa realidade continuamente. E ali, ele tem uma visão, ele percebe que o pardal encontrou uma casa e a andorinha encontrou um ninho para si, onde ela podia acolher os filhotes dela. E o salmista vai dizer, olhando para isso, é como se ele estivesse vendo esses pássaros. E ele vai terminar esse versículo dizendo, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele tem a visão singela, simples, de um dia dele de serviço na casa de Deus, de trabalho. Era o ministério dele. E ali, enquanto ele estava exercendo o seu ofício ministerial, ele percebeu algo diferente que tocou profundamente o coração dele. Ele vê o pardal, vê a andorinha, e ele diz que ele encontrou o altar do Senhor, o lugar onde ele podia ir para buscar a presença de Deus, o lugar onde ele continuamente servia ao Senhor, e enquanto servia, ele o adorava. Nós precisamos resgatar essa lógica de que a nossa vida precisa ser uma vida de serviço ao Senhor. Cada um de nós com seus dons, cada um de nós com o seu talento, cada um de nós com aquilo que Deus confiou a você e a mim, devemos continuamente estar servindo ao Senhor. E enquanto nós o servimos, nós o adoramos com a nossa vida, com o serviço que prestamos a Ele. E Ele vai dizer, a partir dessa epifania, dessa manifestação de Deus através da sua criação, Ele vai dizer, felizes, bem-aventurados os que habitam em sua casa, pois louvam-te perpetuamente. Como eu disse, o culto era no templo. Quem não trabalhava no templo e quem não residia em Jerusalém, tinha que caminhar, tinha que peregrinar, fazer longos percursos. Muitas vezes ter que encarar uma subida, porque Jerusalém era uma cidade que ficava no alto. E aí ele está dizendo
que felizes são aqueles que habitam ali. Felizes são aqueles que podem louvar ao Senhor perpetuamente. Antigamente, quem eram esses? Eram os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes que eram responsáveis por oficiar o culto e os levitas que estavam ali trabalhando. Uns cantando, tocando instrumentos, outros na portaria, outros como guardas tomando conta, outros na faxina, na limpeza. Esses eram os levitas. Esses, o salmista, o coraíta está dizendo, né? Nós somos felizes porque a gente pode estar aqui continuamente. E hoje a gente tem o privilégio santo de podermos, todos nós, estarmos na casa do Senhor, no templo, na igreja, né, assim chamada. Mas nós podemos estar na presença do Senhor no nosso lar, em qualquer lugar. Nós agora estamos, né, continuamente na presença do Senhor. O Senhor nos vê, nos observa continuamente. Nós aqui não temos essa consciência, porque a gente às vezes está muito distraído com um monte de coisa, preocupados, né, com a vida, preocupados com o serviço, preocupados com o trabalho, preocupados com os estudos, preocupados com a família, preocupados com o dinheiro, preocupados com a situação socioeconômica do mundo, geopolítica, e não conseguimos entender que na nossa vida diária nós podemos ter esses momentos, né, de perceber a grandeza de Deus revelada na sua criação. Como são lindas as tardes de inverno, como são lindas as noites de inverno. Quanto recurso material a gente tem para poder ser tocado pela presença do Senhor e lembrarmos dessa presença. Como a gente pode olhar para os nossos filhos, nossos netos, o nosso irmão, a nossa irmã que caminha conosco, e louvar a Deus, agradecer a Deus, né? Porque o nosso irmão é a manifestação visível da presença de Deus para nós. O culto que a gente presta a Deus é uma oportunidade da gente lembrar de Deus e desejar ardentemente a Deus. Então a gente hoje está perpetuamente na presença do Senhor. E ele vai dizer no verso 5, feliz, né, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O salmista está dizendo para nós, né, que ter os caminhos aplanados é ter uma vida cheia de fé, que faz com que os próprios tempos áridos e escabrosos da nossa vida possam se tornar momentos de refrigério e de crescimento, de ascensão. A necessidade do crente é simplesmente receber a força sobrenatural de Deus em todas as circunstâncias. É isso que Russell Shedd nos diz, né? Aqueles que encontram força em Deus, né? Aqueles que encontram os caminhos aplanados, a NVI vai dizer que são os peregrinos de coração.
Ou seja, a Nova Versão Internacional diz que nós podemos nos tornar felizes, abençoados, se nós tivermos essa capacidade de perceber que nós somos aqueles que estão ali com o coração de peregrino, o coração de alguém à luz do povo de Israel, dos dias do templo, que faziam as suas jornadas, as suas peregrinações para ir à casa do Senhor, para buscar a presença do Senhor. Iam com uma alegria, uma sede, um desejo profundo no coração de chegar na presença do Senhor. E nós precisamos, buscar ter esse coração, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que as dificuldades sejam muitas, ainda que a vida esteja árida, ainda que a vida esteja seca, mas ter um coração adorador, um coração que oferece a Deus um sacrifício de louvor. Ou seja, não importa se o tempo é difícil, não importa se a dificuldade é grande, mas nós devemos e podemos entender que a aridez do caminho, ela vai passar. E a gente vai poder buscar o Senhor. O verso 6 vai dizer que bem-aventurado aqueles cuja força está no Senhor, encontram em força em Deus, porque eles vão passando pelo vale árido, um vale de lágrimas, um vale seco, mas faz desse vale um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Versículo de número 6. Passar pelo vale árido é ter a certeza de que a gente está caminhando para receber as primeiras chuvas, as chuvas do outono, a chuva depois da seca do verão, a chuva que trazia as flores, que fazia com que os campos ali se tornassem verdejantes e se enchessem de flores. A dificuldade não é o fim da nossa rota, a dificuldade não é o fim do nosso caminho, mas nela nós podemos encontrar prazer por causa da força do Senhor que habita em nós. Porque a nossa força não está em nós mesmos, mas está em Deus. Porque se confiarmos apenas na nossa própria força, nós vamos desistir. Nós vamos parar, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós não vamos adorar ao Senhor. Temos que confiar em Deus, na sua provisão, no seu cuidado contínuo sobre as nossas vidas, ainda que as dificuldades sejam grandes. Ele diz, mesmo passando pelo vale árido, faz dele um manancial. E de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, dia após dia, de desafio em desafio. E cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Não desiste. Não param.
mas de força em força, porque a força deles está em Deus. E é de adoração em adoração, se reabastecendo, sendo recarregado, recarregada pela presença do Senhor, é que nós vamos continuar seguindo o caminho da adoração, o lugar da presença de Deus, o lugar do nosso encontro com o Senhor, o lugar do nosso encontro com aquele que é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, aquele que nós desejamos estar continuamente junto dele na eternidade. Vão indo de força em força, de desafio em desafio, e chegam diante do Senhor em Sião, buscam a Deus no templo, no culto, na vida. E aí ele vai orar: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O seu chefe vai dizer assim, que é dessa maneira que o crente deve orar. O crente deve orar pedindo em nome de Jesus, né? Porque olha para o rosto do teu ungido, né? Não é olhar para o nosso rosto, mas é olhar para nós e na nossa face ele vê o rosto de Jesus, vê a presença de Jesus. Como é que a gente termina as nossas orações? Lá a fórmula mágica que nós aprendemos? Oramos em nome de Jesus. Nome de Jesus. Por quê? Eu posso orar no meu nome? Eu tenho algum poder? Eu tenho alguma virtude, alguma qualidade que me qualifica para receber as bênçãos do Senhor? Não. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Por isso o salmista diz, contempla o rosto do teu ungido, né, que era lá o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Então ele pedia em nome de Jesus. Nós precisamos, né, crer que de força em força a gente sente Deus agindo na nossa vida. A gente sente que tudo que acontece nos nossos dias se torna uma fonte de força, porque este é o segredo da fé que nós aprendemos quando nós entramos no templo, na presença, no lugar da adoração ao Senhor. A gente ora no nome de Jesus porque a gente não pleiteia, né, nos nossos próprios méritos, mas nos méritos de Cristo. É no sacrifício de Jesus que a gente se agarra para pedir qualquer coisa a Deus. E aí eu acho que o ápice, né, desse salmo é quando o salmista diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele já tinha dito que a alma dele suspira e desfalece pelos atos, né,
pelo lugar da presença do Senhor, que a carne dele e o coração dele exultavam pelo Deus vivo. O salmista, como eu disse, ele é um coraíta. Ele é aquele que ficava na porta do templo. Os filhos de Corá tinham o dever de ser porteiros do templo. Ou seja, nenhuma posição de honra no mundo se compara com o mais humilde serviço prestado por amor a Deus. Ser um introdutor da igreja, nas igrejas maiores, que tem essa cultura de ficar um grupo de irmãos à porta da igreja, e as pessoas vão chegando, o culto está ali acontecendo, e aí o introdutor vem, vê lá onde tem lugar e vai arrumando lugar para as pessoas irem sentando. Está ali, está lá responsável pela cozinha, escondido lá embaixo, limpando o salão, os banheiros, preparando o templo para receber os irmãos no dia de culto. Está em casa, no lugar secreto da oração, intercedendo pelo pastor, intercedendo pela mensagem, intercedendo pelas pessoas que vão estar no culto, intercedendo pelas necessidades das pessoas que a gente fica sabendo e partilha aqui toda semana, orando, se comprometendo a orar. Esse serviço que talvez possa parecer pequeno, humilde, que não aparece, porque normalmente nas igrejas a gente vê briga para tocar, para estar na escala do Ministério de Louvor, para estar lá tendo oportunidade para falar, a igreja tem oportunidade para pregar, ser chamado para pregar. Mas o serviço mais simples no reino de Deus, ele não se compara ao serviço de maior prestígio no mundo. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa. Prefiro estar fazendo o serviço mais insignificante no teu reino, do que estar nas tendas da perversidade, estar nas casas, nos lugares onde as pessoas se reúnem para tramar contra os outros, umas contra as outras, para se reunir para fazer coisas que não glorificam, não exaltam, não engrandecem o nome do Senhor. E ele termina dizendo: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem, feliz o ser humano, feliz a pessoa que confia em Ti. Deus é sol e escudo, é sol porque revela os nossos pecados, é escudo que nos preserva contra o efeito deles e do ataque do maligno. Escudo e graça são sinônimos, representação e perdão. Sol e glória correspondem aos benefícios da majestade divina compartilhados pelo povo do Senhor. Nós vamos compartilhar a majestade do Senhor. Apocalipse 19.
Apocalipse 19, versos de 6 a 8. Então, ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas o que? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? São aqueles que estão lá nas igrejas, lá aquelas imagens? Não. Quem são os santos? Nós, a igreja. A igreja. A igreja é a noiva que já está vestida de maneira gloriosa. Nós receberemos a glória do Senhor. Agora nós a temos parte, mas chegará o momento em que nós a teremos plenamente. O resumo do salmo é: feliz o homem que em ti confia. Vamos frequentar o templo com fé simples. Vamos aprender a andar com Deus. Vamos crescer no conhecimento dele através de uma vida piedosa. E vamos confiar em Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor coloque no meu e no seu coração essa expectativa de entrar na presença do Senhor, de estar na presença dele continuamente, de adorá-lo todos os dias da nossa vida, de servi-lo diariamente, em todos os lugares, e enquanto o servimos, estarmos atentos e atentas para a manifestação dele sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude, e coloque no nosso coração essa sede, esse desejo, essa vontade de continuamente buscar pela face, pela presença maravilhosa e gloriosa do Senhor. Que essa seja a sua expectativa, minha irmã, meu irmão. Essa expectativa, esse desejo profundo que contagia a todos que estão à sua volta, que nós possamos buscar isso com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Louvamos o teu nome, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos trouxe, ó Deus, aqui nesse lugar, nesse dia. Te louvamos, ó Deus, pelos momentos de culto, de louvor, de adoração que tivemos contigo hoje, ó Deus, aqui na tua casa, mas que tivemos também no nosso lar, no nosso a sós contigo. Senhor, nos ajude, ó Deus, a alinharmos as nossas expectativas, a aumentarmos as nossas expectativas de entrarmos na presença do Senhor, de estarmos, ó Deus, diante de Ti, estarmos, ó Deus, diante do Teu santuário,
diante do lugar da presença do Senhor, da tua adoração. Seja, Deus, aqui no templo físico, que nós chamamos de casa do Senhor, ou seja no nosso quarto, seja no ônibus, seja no carro, no trânsito, seja caminhando pelas ruas dessa cidade, seja separando um lugar especial para estar contigo em meio à natureza, seja, Deus, vivendo o nosso dia a dia e sendo atraídos pelo Senhor, pela tua criação, assim como o salmista foi atraído pela tua criação, ó Deus. E ali ele consegue escrever, Senhor, essa linda canção de adoração ao Senhor e que continua nos tocando, apesar de tantos anos já terem se passado, milhares de anos já terem se passado, desde que esse salmo foi composto, mas ainda ele fala aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa força possa estar em Ti e para que de força em força nós possamos buscar o Senhor. Que no lugar seco, árido, nós possamos persistir e perseverar para chegarmos até o lugar da Tua presença. Enquanto nós estivermos caminhando, nós possamos também já ir Te adorando, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, porque cremos, ó Deus, que temos um repouso no Senhor. Temos um repouso seguro em Ti, ó Deus. O repouso eterno da nossa alma, Pai. Onde as lutas, as aflições, as dificuldades não mais nos abaterão e nos alcançarão. Toma, Deus, a Tua igreja, o Teu povo diante do Senhor. Continua, Senhor, falando conosco e ministrando os nossos corações. Continua tocando a Tua igreja. Faz com que a Tua igreja, Deus, possa testemunhar do Evangelho, Pai, como nós aprendemos hoje, Senhor. Continuamente, ó Deus. Todos os dias, Senhor. Vem nos ajudar. Vem nos ajudar, ó Deus, a darmos o testemunho fiel e verdadeiro do Senhor. Que as pessoas, ó Deus, sintam a alegria do Senhor em nós. Que as pessoas sintam a presença do Senhor em nós. Ó Deus, que a gente possa chorar, ó Deus, e sofrer com o pecado do mundo, Senhor. Com a dor, ó Deus, do mundo, Senhor. Com as artimanhas de Satanás que tem destruído, ó Deus, a vida de tantas pessoas, Senhor. Vem nos ajudar, ó Deus, a entendermos que o tempo do fim está próximo e que nós precisamos, ó Deus, anunciar a Tua salvação para que, ó Deus, o inferno possa ser despovoado, Senhor, e o céu possa se encher, ó Deus. O reino do Senhor possa se encher aqui na terra, Pai, com corações desejosos de viverem essa experiência do salmista todos os dias das suas vidas, ó Deus. Mas para isso a Tua igreja precisa atuar. Ajuda-nos a começar aqui, aonde nós estamos, neste vale, ó Deus, Vale do Carangola, que é conhecido como sertão. Ó Deus, que esse lugar estéril da presença do Senhor, ele possa ser transformado pela gloriosa manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da igreja do Senhor. Que o povo que se chama pelo Teu nome aqui, ó Deus, possa promover uma grande revolução aqui, ó Deus, uma revolução na palavra do Senhor, uma revolução na presença do Senhor. Ouve, Paizinho, a nossa oração, porque nós fazemos no nome de Jesus. Olha para o rosto do Teu ungido presente em cada um, e agora dizemos amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas, ó Deus, sobre a igreja do Senhor reunida aqui neste lugar,
e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Deus abençoe, uma boa semana para todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Irmãos, eu vou indo que eu vou dar uma passada lá na igreja.